E eu, que me apaixonei por um morador de rua e trouxe ele pra minha casa. Com 19 anos, eu tive meu primeiro namorado e a gente morou junto por 6 anos. Porém, era muita briga, muita discussão e a gente se separou. Só que quando a gente mora, depois, uma vez que a gente sai da casa dos nossos pais, não dá mais vontade de voltar. Então eu decidi alugar uma casa e morar sozinha. E eu fiquei solteira, gente, por um bom tempo, curtindo a vida, curtindo tudo que eu não tinha curtido. Até que um dia, né, eu saí com as minhas amigas e na volta a gente passou por um morador de rua. E ele parou a gente e perguntou se alguma de nós tinha como dar alguma coisa pra ele comer, porque ele tava com muita fome. Nossa, aquilo cortou meu coração. E as meninas, as minhas amigas, elas ficaram morrendo de medo, gente. Porque era de madrugada, acharam que podia ser assalto, alguma coisa assim. Só que eu fui conversar com ele. E perto da onde a gente tava tinha sabe, carrinho assim de podrão, de hot dog e tal, aberto. E eu fui lá correndo e comprei um lanche pra ele. E enquanto o moço montava lá o lanchinho dele, eu fiquei trocando uma ideia com ele. E enquanto isso, as minhas amigas acharam que eu tinha endoidado de vez, querendo ir embora e querendo me puxar pra ir embora pra não me deixar ali. Eu me apaixonei por um morador de rua e trouxe ele pra minha casa, parte 2. E minhas amigas me apressando, só que antes de ir embora, gente, eu queria ver ele comendo lanche. E durante a conversa ele se abriu bastante, sabe? Sobre a vida dele, o nome dele, a idade dele, como que ele foi parar na rua, como que ele foi parar naquela situação. E eu, pouco coração mole que sou, fiquei morrendo de dó dele, gente. Aí ficou pronto o lanche. Eu dei o lanche pra ele comer, fiquei lá conversando com ele. Só que daí ele terminou de comer o lanche. E daí as minhas amigas, tipo, então vamos embora, né? Gente, quem disse que eu conseguia deixar aquele moço ali? Eu falei que eu ia levar ele pra casa. Óbvio que as minhas amigas não deixaram. Porque era de madrugada, eu corria risco. Eu era uma mulher, um homem. Eu ia colocar um homem dentro da minha casa. Eu tava meio doidinha. Daí, eu infelizmente deixei ele lá. Fui pra casa, tomei um banho, dormi, fiz a minha rotina boss balada. Só que no outro dia, quando eu acordei, gente, eu já acordei pensando nele. E pra ajudar, eu tinha achado ele muito bonito. Chegou uma hora que eu não aguentei mais ficar só nos meus pensamentos. E eu fui atrás dele. E assim que eu fui atrás dele, eu já achei ele, sentei do lado dele e a gente começou a conversar novamente. Me apaixonei por um morador de rua e trouxe ele para casa, parte 3. E ali, conversando com ele, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou ter que ajudar esse cara. Eu tinha sentido algo diferente, algo especial por ele, sabe? E eu sabia que eu tava correndo risco, mas a minha vontade de ajudar se sobressaiu a esse medo do risco. Levei ele pra minha casa, ele tomou banho, tinha roupa de alguns amigos, porque eu morava sozinha, então sempre tinha resenha em casa, tinha roupa de alguns amigos em casa. Eu dei pra ele vestir, ele ficou limpinho, cheirosinho. Fiz ele comer alguma coisinha ali, né? E depois disso, eu já levei ele pra cortar aquele cabelo e pra fazer a barba. Gente, porque ele era muito bonito. Só que tava um pouco, né, desleixado por conta da situação de rua que ele estava vivendo. E chegando em casa, a gente conversou. Eu falei pra ele que ele podia ficar na minha casa por uns dias, com a condição de que ele procurasse algum lugar, né, decente pra ficar, que não fosse a rua, e que procurasse um trabalho também. E ele foi ficando em casa. Só que era uma amizade. Ele via, acho que em mim, uma pessoa que tava ajudando ele. E realmente tava ajudando ele. Mas eu achava ele gatinho. Até que um dia eu peguei e chamei ele pra vir assistir um filminho comigo e a gente ficou. Depois disso aí que ele não foi embora mesmo, a gente continuou ficando, depois a gente começou a namorar e logo em seguida ele já arrumou um trabalho. Me apaixonei por um morador de rua e trouxe ele pra casa, parte 4. E depois daquele dia que a gente ficou, a gente começou a namorar, ele arrumou um trabalho e a gente foi ficando. E foi tudo fluindo muito bem. Eu trabalhando num lugar, ele trabalhando em outro lugar. A gente foi conseguindo fazer várias coisas diferentes. A gente conseguiu viajar, gente. Então a gente ficou vivendo feliz, sabe?
Com ele eu vivi coisa que eu nunca tinha vivido na vida, em outros relacionamentos, com pessoas que a gente olha e pensa, nossa, com ele eu vou viver coisas incríveis. E não, eu vivi coisas incríveis com um ex-morador de rua. Por isso aquela frase, quem vê cara não vê coração. E foi crescendo, crescendo até que ele abriu a própria mecânica dele. E esse empreendimento dele deu muito certo, gente. Eu até saí do meu trabalho para ajudar ele lá. E tempos trabalhando na mecânica, depois a gente teve que abrir uma outra mecânica. E hoje em dia a gente tá junto, muito feliz, com 2 mecânicas. Somos um dos melhores aqui da nossa cidade e eu tô muito feliz com ele. Eu agradeço todos os dias por ter saído daquele rolê e ter parado para conversar com ele.